Se você ainda acha que precisa se arrebentar em todo o treino para ver resultado, talvez seja hora de rever tudo que te ensinaram sobre evolução física. Porque a real é que o corpo não responde só ao movimento. Ele responde ao controle. E controle exige algo que quase ninguém treina: presença total. A maioria entra na academia ou dá play num treino achando que para mudar precisa suar até escorrer, se esgotar até não conseguir levantar do chão ou levantar o peso mais absurdo da sala. E eu entendo. A gente cresceu acreditando que quanto mais a gente se destrói, mais a gente constrói. Mas, e se não for assim? E se eu te dissesse que existe um outro caminho? Mais silencioso, mais parado e infinitamente mais poderoso. Um jeito de treinar que não precisa de equipamentos, não precisa de impacto, não precisa nem de espaço. Só precisa de foco. E acredite, esse foco pode mudar completamente o seu corpo. Tô falando de isometria. O tipo de treino que não impressiona ninguém na selfie, mas impressiona no espelho. Não tem pulo, não tem corrida, não tem repetição. Tem tensão. Tensão profunda. Tensão intencional. Aquela que ativa músculos que estavam adormecidos há anos. Aquela que alinha sua postura, estabiliza suas articulações, fortalece seu centro e te dá uma força que você sente até andando. E o mais louco é que esses exercícios não exigem nenhum dom. Não precisa ser atleta. Não precisa estar em forma. Você só precisa fazer. Parar, ficar, sustentar e deixar o corpo entender o recado. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 exercícios isométricos, simples, poderosos e acessíveis, que têm o poder de mudar seu corpo mesmo sem mover um músculo. E no final, ainda tem um bônus surpresa que pode ser a peça que faltava na sua rotina. Talvez você descubra músculos que nem sabia que existiam. Talvez perceba que a força que faltava não estava no movimento, estava na pausa, na tensão, no controle. Porque o segredo nunca foi fazer mais, sempre foi fazer melhor. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Superman isométrico. Você deita de barriga para baixo e tudo parece tranquilo. Mas basta elevar braços e pernas alguns centímetros do chão e a realidade muda. O que parecia simples vira um desafio intenso de controle e resistência. Esse é o Superman isométrico. Um exercício que testa sua força sem precisar de um único equipamento. Só o peso do seu corpo e sua capacidade de sustentar a forma. Quando você faz esse movimento com intenção, algo muda. A lombar começa a queimar. Os glúteos se contraem, as escápulas se alinham. E de repente você entende por que esse exercício é tão poderoso. Ele ativa toda a cadeia posterior. Costas, glúteos, ombros e até os músculos profundos da coluna. Aqueles que te mantêm em pé com estabilidade real. E o segredo está na execução. Nada de pressa. Braços estendidos à frente, pernas retas, queixo levemente abaixado e toda a parte da frente do corpo fora do chão. Mas tem um detalhe. A lombar precisa trabalhar, não sofrer. Por isso, a ativação do glúteo é essencial. Sem ela, você só sobrecarrega a coluna. Com ela, você cria uma estrutura firme, estável e funcional. Esse exercício é uma aula de corpo integrado, porque manter essa posição exige muito mais do que força bruta. Exige consciência corporal. Exige que você esteja presente em cada segundo, que mantenha o foco no alinhamento, na respiração, na tensão que vem de dentro. E é aí que o verdadeiro treino acontece. E sabe o que é mais legal? Você pode fazer em qualquer lugar. No chão da sala, num colchonete, até em cima de uma toalha. Não tem desculpa. O que tem é uma oportunidade clara de acordar músculos que estavam adormecidos e fortalecer o corpo onde realmente importa. Mas isso é só o começo.
Porque o próximo exercício leva essa ideia de força silenciosa para um nível completamente diferente. Exercício 2. Cadeira invisível. Você encosta na parede, escorrega devagar como se estivesse se preparando para sentar. Mas não tem cadeira nenhuma ali. Só você, o peso do seu corpo e a gravidade te desafiando em silêncio. Esse é o inferno controlado que a gente chama de cadeira invisível. Um exercício que parece simples até o momento em que seus músculos começam a gritar e sua mente começa a negociar com o tempo. A cada segundo que você permanece naquela posição, uma batalha acontece. Seus quadríceps começam a tremer, seu core se ativa, seus glúteos entram em ação. Mas o que mais sofre ali não é o músculo, é o ego. Porque você percebe que não precisa de peso, de barra, de equipamento nenhum para desafiar seu corpo de verdade. Só precisa de presença. E coragem para sustentar o desconforto. A beleza da cadeira invisível está na brutalidade do controle. Você não está pulando, não está se movendo, não está suando litros, mas está forjando resistência física e mental como poucos exercícios fazem. É como ficar preso no tempo. E nesse tempo parado, você desenvolve algo raro. Força sob pressão. A execução é direta, mas exige atenção. Encoste completamente as costas na parede. Afaste os pés na largura dos ombros e desça até formar um ângulo reto com os joelhos. Nada de inclinar o tronco ou tirar a lombar da parede. Seu corpo precisa virar uma âncora ali, firme, estável, presente. 30 segundos parecem eternos. 1 minuto vira desafio de elite. Esse exercício é um laboratório de consciência corporal. Ele expõe compensações. Ele revela onde falta força e onde sobra tensão desnecessária. E mais do que isso, ele treina sua mente a continuar mesmo quando tudo em você quer desistir. Essa habilidade de manter a forma sob pressão vai com você para fora do treino e faz diferença em tudo. E não se engane com o formato simples. Esse exercício simula estímulos tão intensos quanto técnicas avançadas de oclusão, que forçam o músculo a crescer com pouco estímulo, gerando um ambiente metabólico de escassez. Em outras palavras, ele te faz forte com o mínimo. É um hack real para quem sabe treinar com intenção. A cada repetição sustentada, seu sistema nervoso entende uma coisa: você está no comando. Você decide quando para. Você decide como reage à dor. E esse tipo de treino é o que separa quem só repete movimento de quem realmente evolui. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. Exercício 3. Ponte isométrica de glúteo. Tem gente que treina há anos e ainda sente dor na lombar no final do dia, que agacha pesado, mas continua com o quadril instável, que corre, salta, sobe escada e mesmo assim sente que falta força, falta controle, falta sustentação. E na maioria das vezes, o problema não está no treino. Está num par de glúteos que simplesmente esqueceram como se faz o trabalho. É aqui que entra a ponte isométrica. Deitada, silenciosa, discreta, mas com um impacto que muda o jogo. Esse exercício é uma convocação. Ele chama seus glúteos de volta para o centro da ação. Ele reativa a musculatura mais poderosa do seu corpo, aquela que deveria comandar os movimentos, proteger a coluna, estabilizar os quadris, mas que na maioria das pessoas está simplesmente desligada. Quando você faz a ponte com intenção, algo mágico acontece. Você sente os glúteos acendendo como se tivessem acabado de acordar de um coma. A lombar, que vivia sobrecarregada, começa a descansar. O core se alinha. E, de repente, todo o seu centro de força volta a funcionar como um sistema. É como reconectar fios que estavam cortados há anos. Deita no chão. Pés firmes, joelhos dobrados, braços ao lado do corpo. Agora empurra o chão com os calcanhares e eleva os quadris até formar uma linha reta dos ombros aos joelhos.
Mas o segredo está em não apenas subir. É subir e travar. Glúteo contraído ao máximo. Corpo firme, respiração controlada. Nada de levantar e relaxar. Aqui o que vale é a tensão contínua, a sustentação com foco absoluto. Esse exercício não é sobre volume, é sobre profundidade. É sobre ensinar seu corpo quem faz o quê. Porque quando os glúteos estão ativos, sua postura melhora, sua marcha muda, sua força em qualquer movimento de perna dispara. E mais do que isso, você previne lesão. Você constrói uma base sólida para correr, pular, agachar ou simplesmente ficar de pé com estabilidade. E sim, tem o bônus estético, porque glúteo ativo, além de ser sinônimo de funcionalidade, também significa firmeza, definição e alinhamento corporal. Mas o que mais impressiona mesmo é a sensação de controle, de conexão, de finalmente sentir que o corpo está trabalhando como um sistema, e não como peças soltas, tentando compensar umas pelas outras. E tudo isso sem impacto, sem peso, sem máquina. Só você, seu corpo e sua atenção plena. E quando você domina esse tipo de ativação, o próximo exercício entra em cena para fortalecer o centro do seu corpo com a força de um escudo. Exercício 4. Prancha. Você olha de fora e pensa: ah, é só ficar parado com os cotovelos no chão, fácil. Mas basta entrar na posição e esperar alguns segundos para entender que não tem nada de fácil aqui. A prancha é o tipo de exercício que te ensina uma das lições mais importantes do treino. Nem sempre é preciso se mover para construir força. Às vezes, é preciso apenas resistir. A prancha parece estática, mas lá dentro, no seu corpo, tudo está acontecendo. Músculos profundos do abdômen, das costas, dos ombros e até das pernas estão em estado de alerta. É como transformar o tronco inteiro num bloco de concreto, firme, denso, estável. E o melhor, sem nenhum impacto, sem precisar sair do lugar, sem nenhum equipamento. Mas, atenção, não é só deitar no chão e travar. A forma muda tudo. Cotovelos alinhados com os ombros, antebraços paralelos, corpo completamente reto dos calcanhares até a cabeça, abdômen contraído, glúteos ativados, escápulas firmes, pescoço neutro. E aí sim, segura, respira, sustenta e sente o corpo inteiro entrar num estado de tensão total. A verdadeira prancha isométrica é mais do que força. Ela é uma conversa entre você e seu sistema nervoso. Porque quanto mais você aguenta ali, mais seu corpo entende que pode confiar em você, que você tem controle, que você é capaz de sustentar, que você não cede à primeira onda de desconforto. E isso vai muito além do abdômen. Isso muda sua presença no mundo. E sabe o mais curioso? Esse simples exercício melhora absolutamente tudo. Corrida, agachamento, puxada, empurrão, equilíbrio. Porque ele constrói o alicerce. Ele blinda sua coluna. Ele elimina compensações. Ele treina o seu corpo a ser uma unidade coesa e não um monte de partes soltas, brigando entre si. A prancha é o teste silencioso da sua verdadeira força. Não aquela força de aparência, mas a que segura tudo por dentro. E se você aguentar aqui, se você sustentar essa tensão com intenção, o próximo exercício vai te mostrar como levar isso para outro nível, com intensidade, precisão e resistência mental total. Exercício 5. Flexão isométrica. Flexão de braço, todo mundo já tentou fazer. Mas travar no meio do caminho? Aí é outro jogo. Um jogo onde o corpo queima e a mente implora para desistir. Esse é o poder da flexão isométrica. O tipo de exercício que testa não só a sua força física, mas a sua capacidade de ficar firme no caos. Você começa como numa flexão normal. Mãos no chão, ombros alinhados, corpo reto como uma prancha. Desce devagar até a metade do caminho e para. Trava. Ali mesmo, com os cotovelos dobrados, peito quase tocando o chão, músculos em alerta máximo.
E aí, o tempo desacelera. 30 segundos parecem 5 minutos. O corpo começa a tremer. A mente começa a sabotar. Mas é justamente ali que o treino começa de verdade. A flexão isométrica não é só sobre peito e tríceps. É sobre controle. É sobre foco. É sobre manter a forma quando tudo em você quer soltar. Ombros estáveis, core ativado, glúteos contraídos, respiração constante. Cada segundo que você sustenta essa posição manda um recado claro para o seu sistema nervoso. A gente não cede, a gente domina. Esse exercício ativa o corpo inteiro de uma vez só: peitoral, ombros, tríceps, abdômen, lombar. Tudo em tensão. E tudo sob comando. E o mais incrível: sem impacto, sem repetição, sem lesão. É densidade de estímulo pura. Treino funcional do mais alto nível, que constrói força onde mais importa, na capacidade de manter. É impossível fazer esse exercício com pressa. Ele obriga você a estar presente, a sentir cada músculo, a entender cada ajuste. Ele é um scanner do seu corpo e da sua mente, porque ele mostra onde você colapsa, onde você compensa, onde falta firmeza. E quando você começa a dominar esse controle, tudo muda. Sua postura muda, sua força aumenta, seu treino ganha outra dimensão. A flexão isométrica não é sobre performance, é sobre resistência. E resistência, meu amigo, é o que separa quem desiste no meio do processo de quem segura até o final. E se você chegou até aqui, é porque já entendeu que a força que realmente transforma nasce da tensão bem sustentada. Mas ainda não acabou. Porque o bônus que vem agora é o exercício que reorganiza tudo o que seu corpo aprendeu até aqui e conecta cada parte como um sistema único. Bônus: Bird Dog. Parece simples. Você apoia mãos e joelhos no chão, estende um braço e a perna oposta e segura. Só isso. Mas basta tentar fazer certo, com intenção, sem deixar o quadril girar ou a lombar afundar, para entender que o Bird Dog isométrico não é um bônus qualquer. É um dos exercícios mais subestimados e mais transformadores que você pode colocar no seu treino. Ele não é só sobre equilíbrio. É sobre controle neural. É sobre ensinar seu corpo a trabalhar como um sistema. Porque quando você mantém essa posição, com o core ativado, a coluna alinhada e a estabilidade partindo do centro, você obriga cada músculo do tronco, costas, ombros e quadril a cooperar. E aí, o que era um exercício leve, vira um desafio brutal de consciência corporal. A verdade é que muita gente treina força, mas não treina controle. E é aí que o Bird Dog brilha. Ele reorganiza a forma como seu corpo se move, melhora sua postura, corrige compensações invisíveis e desperta músculos profundos que você nem sabia que tinha. Ele não impressiona nas redes sociais, mas impressiona no que realmente importa: funcionalidade real. Para fazer certo, é no detalhe. Mãos alinhadas com os ombros, joelhos abaixo do quadril, estende o braço direito para frente e a perna esquerda para trás. Firme. Não balança, não gira. Mantém o olhar para o chão, respira e segura. 20 a 30 segundos de cada lado. Parece fácil até você tentar, mas quando a perna começa a tremer e o braço parece pesar uma tonelada, você percebe que ali tem algo grande acontecendo. Esse exercício é como um reset neuromuscular. Ele te ensina a ativar, estabilizar, conectar. E isso, somado aos outros 5 que você acabou de ver, forma um combo de força silenciosa, que constrói um corpo resistente, estável e pronto para qualquer desafio. Porque, no fim das contas, não é sobre treinar mais, é sobre treinar melhor, com presença, com intenção, com inteligência. E agora que você passou por todos eles, chegou a hora da verdade. Você passou por 6 exercícios. Nenhum com peso, nenhum com repetição, nenhum com pressa. Só o seu corpo
o seu foco e a sua capacidade de sustentar. E agora me diz, ainda acha que só movimento gera resultado? A gente cresceu ouvindo que para transformar o corpo era preciso suar até escorrer, falhar até cair, se destruir para depois reconstruir. Mas hoje você viu o contrário, que a verdadeira força também mora na pausa, no silêncio, na tensão que você decide sustentar mesmo quando tudo em você quer largar. Esses 6 exercícios não são só técnicas, eles são convites. Convites para você se reconectar com o seu corpo, para despertar músculos que estavam dormindo, para construir uma base firme, resistente e inteligente. Porque a evolução de verdade não acontece quando você se mata todo dia. Acontece quando você aprende a treinar com intenção. A dor que vem da consciência é diferente da dor que vem da pressa. E agora você sabe disso. Você tem em mãos uma sequência de movimentos simples, acessíveis, mas absurdamente eficazes. E se fizer com regularidade, com presença, com foco, vai sentir os efeitos no espelho, no seu desempenho e na sua postura diante da vida. Então agora, eu quero saber de você. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Aquele exercício que te fez pensar, cara, é isso que estava faltando no meu treino. Comenta aqui embaixo. Eu quero ver qual dos 6 mais te impactou. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. Se esse vídeo te deu pelo menos um estalo, agora entendi, então bora para cima. Porque treinar não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. É sobre fazer com intenção.